Olá, leitores e espectadores do BNews TV. Estamos de volta com mais um Panorama Eleições 2020, desta vez com a pré-candidata à Prefeitura de Salvador pelo PCdoB, Olívia Santana. Ela que é pedagoga, já foi secretária municipal, secretária estadual, tem uma larga experiência na política, a primeira mulher negra eleita na Assembleia Legislativa da Bahia. Deputada, queria agradecer por ter aceitado o convite. O espaço está aberto, né? Espero que a senhora goste do nosso bate-papo. Claro, eu quero aqui, já de pronto, Luiz, te agradecer, não é? Saudar todos os ouvintes, todas as pessoas que estão acompanhando essa nossa entrevista, dizer que eu também, também acompanho, né, o BNews, e para mim é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês sobre os desafios, não é, dessas eleições de 2020 em Salvador. Exato, deputada. Lembrando que a gente está nesse novo formato, né, à distância, né, se adaptando, respeitando aí as normas de distanciamento social necessárias. Deputada, em 2012 a senhora foi candidata, né, vice na chapa de Nelson Pellegrino no PT. Queria que a senhora dissesse o que foi que mudou, né, nesses anos para cá, o que a senhora acumulou de experiência para hoje estar como candidata, né, pré-candidata à prefeitura. O que foi que mudou nesse tempo? Então, foi uma grande experiência, né? Um grande desafio, aquela eleição de 2012. Né? Foi um momento político que, ao mesmo tempo em que a gente tinha um governador como Jacques Wagner, né? Que é uma das grandes lideranças da Bahia, né? A figura que liderou esse processo de democratização do Estado baiano, né, do poder no Estado baiano, nós tínhamos também muitos conflitos, tivemos naquela época, a greve dos policiais, a greve dos professores, e quando eu fui convidada para ser candidata a vice na chapa de Pellegrino, eu tomei um susto, porque eu estava pronta para disputar uma nova eleição de vereadora. Tinha sido reeleita vereadora em 2008, de uma maneira assim muito destacada. Em 2004, eu fui a mais votada da esquerda. Em 2008, não é? Eu também estava entre as mais votadas, fui a segunda mais votada. E aí pretendia me reeleger, não é? Mas então foi uma decisão rápida que precisava aí compor a chapa e eu abri mão do mandato de vereadora e fui. Aquele momento em que os movimentos sociais estavam nas ruas, né, exigindo salários, né, exigindo aumento salarial. Enfim, foi um momento muito turbulento, mas a gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito. Eu nunca me arrependo de nada, perdi o mandato de vereadora, mas ganhei uma experiência fantástica naquelas caminhadas ao lado de Pellegrino. A gente saiu de 13% para 45%, não é? Acumulamos uma presença forte nas mentes e corações do povo de Salvador. E eu não fui uma vice escondida, né? Eu fui uma vice que teve uma presença muito ativa na parceria com o Pellegrino. Na época também eu fui a Brasília na luta pelas cotas, nós conseguimos uma vitória fantástica no Supremo Tribunal Federal contra a ação movida pelo DEM, não é? Que queria o Partido Democrata, partido do prefeito ACM Neto, que queria derrubar as cotas, né, no Supremo Tribunal Federal. E nós derrubamos a ação deles. Nós conseguimos uma vitória histórica, unânime, no STF, e eu fico super feliz quando eu vejo hoje essa meninada, esses jovens negros adultos que recuperaram a esperança, voltaram a estudar e conseguiram entrar na universidade, sabe? Porque a educação tem um valor enorme para mim.
Então, eu acho que aquela experiência, aquele ano, foi um ano com muitas coisas acontecendo, mas a gente teve êxitos também importantes. Não ganhamos a eleição, mas fizemos uma bela disputa e levamos para o povo aquelas mensagens que a gente acreditava. De lá para cá, eu fui secretária, não é, de políticas para as mulheres, aí já no governo de Rui Costa, fui secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, também no governo de Rui Costa, e isso para mim foi uma experiência também incrível no plano do executivo, porque a minha experiência até então foi experiência no movimento social, depois 10 anos vereadora, mas também depois eu passei pela Secretaria de Educação de Salvador e depois de 2012, né, 2013, eu fui chefe de gabinete da CETRE e em 2015 secretária de Política para as Mulheres, e pelo desempenho que eu tive na Secretaria de Política para as Mulheres, o PCdoB me convidou para assumir o comando da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Então, foi uma larga experiência de lá para cá, realmente. Deputada, a senhora comentou, falou, acabou citando, né, o partido DEM, do prefeito Assemineto. O prefeito tem uma, assim como o governador, tem uma boa aprovação, né, um índice médio de uma certa boa aprovação do mandato, da gestão. É, qual, primeiro eu queria perguntar qual a estratégia que a senhora acha que os adversários, eu coloco a senhora como um deles, deve utilizar, e assim, quais são os pontos que a senhora vê na gestão do prefeito Assemineto que podem melhorar muito, que a senhora vai focar, o que foi nesse tempo que talvez tenha sido deixado de lado, qual a área que a senhora vê assim, mais carente? Minha candidatura, Luiz, é uma candidatura que tem um desafio absolutamente novo, que não diz respeito a uma simples enfrentamento, não é? Apenas demarcar campo com o prefeito ACM Neto. A minha candidatura tem outro projeto. A minha candidatura se propõe a ser um projeto novo para a cidade de Salvador, projeto de uma mulher negra, não é, que tem coragem de lutar, lutei a minha vida inteira, que olha para essa cidade de maioria negra, que sente vergonha, uma profunda vergonha de ver que negros em Salvador são apenas eleitores, utilizados apenas como eleitores, que nunca tiveram a oportunidade de governar essa cidade, exceto na época da ditadura, o prefeito biônico Edivaldo Brito, né? Então, eu entendo que está na hora da gente dar um salto nisso. Eu não quero morrer numa cidade negra que nunca foi governada por uma pessoa negra. Eu penso que uma filha do povo merece, deve, tem capacidade, tem condição de governar Salvador. É nessa posição que eu me coloco. Nós estamos discutindo o racismo nos Estados Unidos, todo mundo consternado, não é, com as violências contra a população negra que acontece lá. E a gente tem que enxergar as violências que acontecem aqui, sob o nosso nariz, debaixo do nosso nariz. Não é possível que Salvador continue sendo essa cidade que a gente não consegue compartilhar espaço de poder. Essa história de dizer que lugar de negra na Secretaria de Reparação, porque aí não tem jeito, tem que botar mesmo, isso não dá para a gente aceitar. Nós queremos o Palácio Tomé de Souza, queremos entrar pela porta da frente, não para servir o cafezinho, para limpar o chão de quem passa, mas para governar a nossa cidade, governar para todos, governar para todas, quebrar esse racismo estrutural e inaugurar um novo ciclo de poder para a cidade de Salvador.
Nós não podemos, por exemplo, continuar vivendo numa cidade que a gente pode admirar as praças, a gente pode dizer, poxa, a cidade está mais arrumada, mas eu quero arrumar a vida da população de Salvador. Eu quero ter a chance de aproximar esses dois mundos. Salvador é a cidade alta e a cidade baixa, mas tem um elevador que liga os dois planos, que liga as duas cidades, que é o nosso símbolo, que é o elevador Lacerda. Entretanto, do ponto de vista socioeconômico, Salvador é uma cidade extremamente segregada, é uma pirâmide, não é? De um topo restrito, que tem um poder econômico, poder político, que manda em tudo, não é? Que tem o melhor padrão de vida comparado à Noruega, comparado aos países mais avançados da Europa, e, ao mesmo tempo, convive com a outra Salvador, que está na base da pirâmide, que se compara a países de subdesenvolvimento, né? Países subdesenvolvidos, e que sua população vive em situação extremamente precária. Quero dar o exemplo de um dado de 2015. Não tinha pandemia na época. E a gente viu um estudo feito pelo IBGE mostrando que a renda média mensal da região do subúrbio era de R$ 354. E a renda média da Orla Atlântica era de R$ 3.500. Você vê que em Patamares era R$ 3.970, na Vitória, R$ 3.965, Itaigara, R$ 3.844. Eu não quero ser cúmplice disso. Eu não quero fingir que amo o povo. Eu quero demonstrar amor total ao povo. Não é? Eu quero que o subúrbio tenha acesso à infraestrutura, investimentos, política educacional decente, que a gente consiga implantar uma rede de creche regionalizada na cidade de Salvador. Nós temos as cidades de mulheres, 54% de mulheres, é 80% de negros e negras e 54% de mulheres. A maioria é mulher negra, mulher preta, entendeu? A maioria é trabalhadora doméstica, ambulante, feirante. São essas as pessoas que fazem a cidade, não é? Que vivem nessa cidade profundamente desigual. Como é que a gente não tem um plano diretor de urbanização de favela? Nós temos que ter um plano. Não basta chegar no plano diretor urbano e delimitar as EIs, as zonas especiais de interesse social. Nós temos que ter uma política de urbanização desses espaços precários, onde os investimentos não chegam. Quando chega, é residual, é apenas uma amostra, somente para não dizer que está fazendo somente na Orla. E eu sei que muita gente da Orla Atlântica também olha para Salvador e diz, poxa, eu podia viver numa cidade com menos miséria, com menos pobreza, com menos desigualdade. Então, a minha candidatura ela vem responder a este desafio. E quais são? A senhora já tem alguns projetos, propostas para, na prática, conseguir reduzir a desigualdade? Quais são as propostas do PCdoB e de Olívia para conseguir reduzir esse abismo, né, social que a gente vive em Salvador já há muito tempo? Então, eu acabei de dizer aqui, eu tenho um compromisso de vida, não é um compromisso eleitoral. A gente não está fazendo propostas eleitorais. Nós estamos fazendo propostas que nós entendemos que a cidade precisa. Nós já estamos no 6º encontro, fizemos o 6º encontro, vamos para o 7º encontro de debate sobre o programa para Salvador, ouvindo a população, ouvindo a inteligência da cidade, se acabar com essa história de que só o topo sabe o que é melhor para a cidade. É preciso ouvir os segmentos populares, quem mora na cidade, quem vive em Salvador, quem vive o cotidiano
das vicissitudes, das desigualdades em Salvador. É preciso ouvir a inteligência que está nas universidades, equipes técnicas, pessoas que estudaram, entendeu? Que se aprofundaram, que sabem o que é possível tecnicamente de ser realizado na nossa cidade. E eu pretendo trabalhar num programa, num projeto generoso para Salvador. Em 2021, quando a gente tomar posse, com fé em Deus, com fé na luta, com fé de que o nosso povo vai nos dar essa oportunidade, nós vamos lutar muito para conseguir isso, nós vamos encontrar uma cidade impactada pela pandemia do coronavírus. Nós vamos sair dessa situação. E é preciso ter uma prefeita humana, uma prefeita que pense nos pequenos, que pense nos mais pobres, que não vá simplesmente trancar as torneiras e dizer, ó, para a pobreza agora não vai sair nada, porque a prioridade é outra, a coxa é curta, farinha pouca, meu pirão primeiro. E, mais uma vez, as elites abastadas são assistidas, enquanto que a pobreza nada tem. Então, nós vamos saber eleger as prioridades para a cidade. Nós vamos eleger prioridades pensando nos mais pobres, pensando numa política de desenvolvimento econômico para a cidade de Salvador. Nós estamos construindo, né, uma estratégia de desenvolvimento econômico para a nossa cidade, que responda às necessidades da micro e pequena empresa. E nós não pensamos em empreendedorismo, Luiz, naquela perspectiva de resolver o desemprego deixando o cara se virar, dizendo, vá ser um empreendedor, por que você não empreende? Porque para o grande, para empreender, tem crédito, tem capital, não é? Tem investimentos públicos para o grande empreendedor. E nós temos que ter uma estratégia de desenvolvimento econômico que gere, sim, que invista, que abra as linhas de crédito. Como é que Salvador não tem uma política arrojada de microcrédito que faça a economia desses pequenos girar, que dê suporte? Não pode ser a lógica do você que lute, você que se vire. Não pode ser, não. Tem que ser uma lógica de que o poder público coloque esse segmento no centro, invista nesse segmento. Na hora que a gente chegar e abrir uma política municipal de crédito para o microempreendedor, nós vamos fomentar o desenvolvimento dos que estão na base da pirâmide. Nós precisamos fazer isso. Na hora que a gente olhar para a educação e dizer, nós vamos abrir creches, nós vamos montar creches. Tem que ter creche no miolo da cidade, em Cajazeiras, tem que ter creche no subúrbio de Salvador, tem que examinar na Boca do Rio, em Itapuã. Nós temos que botar creches nos lugares que o povo precisa, não é? Para garantir desenvolvimento educacional para a infância. A educação tem que chegar mais cedo nas vidas, não é? Das crianças pobres, das crianças negras, para que a gente possa desenvolver essa infância numa perspectiva de garantir esperança, não é? Nós temos, portanto, que ter a educação como um marco. Nós não podemos passar recibo e a prefeitura ignora. A gestão do prefeito ACM Neto não fez absolutamente nada na direção de 1/4 da população de Salvador, que não tem nem sequer o ensino fundamental completo. Isso é um absurdo. Nós estamos em pleno século XXI, uma cidade de quase 3 milhões de habitantes. Você tem 1/4 da população analfabeto funcional, o cara que não fez nem o ensino médio, entendeu? Não pode ser. Nós temos que enfrentar isso. Eu me disponho a enfrentar isso, porque eu sou resultado da educação. O fato de eu ter entrado na Universidade Federal da Bahia mudou completamente a minha vida. Eu venho de periferia, eu venho de favela, eu sou uma exceção. Mas eu não quero que a negrada continue sendo exceção.
nesses espaços valorizados da academia, não é, da política, não é, do poder econômico. Eu quero que a negrada faça parte da regra e não que seja exceção. Então, nós vamos ter política para enfrentar essa estrutura. Nós temos vontade política, nós temos inteligências que estão ávidas, com muito desejo, não é? Que estão batalhando, que querem colaborar, que querem contribuir, e eu tenho certeza que nós vamos fazer um movimento vigoroso, desenvolvimentista na cidade de Salvador. Deputada, e para essa luta aí, para o pleito, o PCdoB vai estar junto, né, com o PP, né, na chapa. O deputado Niltinho, ele retirou, né, a candidatura, disse que realmente já tinha meio que encaminhado para isso, e avisou. A outra possibilidade levantada é o presidente municipal, Joca Soares. Eu queria saber como estão as tratativas. O acordo realmente está selado com o PP, né? Isso é uma certeza, eu imagino, né? A senhora pode confirmar também. Mas quais são os nomes que ainda estão sendo avaliados? Qual é a tendência para esse cenário aí? Então, nós estamos tranquilos, até porque nenhuma outra candidatura, Luiz, definiu ainda o vice. Então, não temos pressa para definir o vice. Nós queremos um vice que chegue com disposição, que essa chapa possa falar para toda a cidade de Salvador. A nossa chapa é uma chapa que pensa Salvador para todas e para todos, tá certo? Então, nós estamos tendo um excelente diálogo com o PP. Deste diálogo, o Niltinho fez parte, conversamos, ele tomou uma decisão, nós respeitamos, a chapa continua aberta ao debate, ao diálogo. Eu tenho convicção e tenho provas de que nós vamos conseguir identificar o vice que seja mais adequado, não é, para essa chapa. O Joca Soares é o presidente do PP municipal, tem colaborado bastante com a construção desse projeto, com o diálogo também para dentro do PP. O vice-governador João Leão, o Cacá Leão, todo mundo está motivado, mobilizado para identificar dentro do PP alguém que possa vir a compor e a gente tem uma chapa forte, uma chapa competitiva, porque nós estamos construindo algo de vanguarda, nós estamos construindo algo inovador em Salvador, não é? Uma mulher negra liderando um projeto, liderando o processo e agregando, estabelecendo uma política de alianças. O meu partido, o PCdoB, tem sido fantástico, maravilhoso no respaldo que tem me dado, né, no acolhimento, no apoio integral à minha candidatura. Então, eu estou numa situação muito confortável para enfrentar o desafio. A nossa chapa continua aberta, dialogando com outros partidos que queiram vir para somar conosco. Então, no momento adequado, estamos já afunilando, setembro chegando aí, nós vamos conseguir estabelecer o nosso arco de alianças e apresentar uma chapa forte e competitiva para a disputa eleitoral do comando da nossa cidade. Deputada, o PT já tentou a prefeitura algumas vezes aqui em Salvador, nunca conseguiu vencer. A senhora esperava que nessa eleição, pelo apoio dado ao governador Rui Costa, pela parceria nos últimos anos, esperava ter do governador talvez essa bênção no sentido de ser a candidata da base? O governador não é padre para abençoar. Mas então, eu acredito que o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem estabelecido o projeto deles. Nós convidamos, Luiz, todos os partidos. Convidamos, dialogamos com o Partido dos Trabalhadores, dialogamos com o PSB de Lídice. Lídice é minha amiga, gosto, respeito muito Lídice, a trajetória dela.
conversamos com todos os partidos da base, né? A base aliada do campo do governador, e estamos construindo com quem quer construir. O PT fez a opção de ter uma candidatura própria, e o governador fez a opção de operar, nesse momento, na tentativa de fazer decolar a candidata do PT, do Partido dos Trabalhadores. E nós estamos aqui seguindo firme com o nosso projeto, entendendo que o governador, por ser essa liderança maior do projeto, não é, do nosso campo democrático, ele tem, é inerente a sua condição, a responsabilidade de dialogar e dar apoio a todas as candidaturas do seu campo. Se for uma candidatura, apoiará uma, se for duas, as duas, se for três, e quantas candidaturas vierem do campo democrático e popular, é tarefa, né, do gestor, que eu tenho certeza que terá a grandeza de realizar. O governador Rui Costa, ele sempre demonstrou responsabilidade e gratidão a todos que apoiaram ele, não é? O governador reconhece todas as forças políticas que apoiaram, ele é governador, porque todos nós estivemos juntos, né? E juntas, lutando, subindo ladeira, comendo poeira, no sal, não é? Para fazer ele chegar lá. E eu tenho certeza que ele não vai agir diferente. Ele vai, sim, apoiar todas as candidaturas, inclusive a nossa, que é uma candidatura do seu campo. Major Denise e Bacelar fizeram um pacto, né, entre aspas, de não agressão. Esse é o sentimento entre a candidatura, entre as candidaturas da base. Esse é o sentimento realmente de não agressão, de cada um ir para a sua disputa pessoal, entre aspas, individual, e ver realmente qual vai ser o resultado em um eventual segundo turno ou não? Então, eu montei, nós estamos montando, não é? Nós do PCdoB, do PP, estamos montando a nossa candidatura e o nosso arco de alianças com a disposição de enfrentar o adversário maior, que é o candidato do prefeito ACM Neto. Nós queremos confrontar modelos de cidade com o candidato Bruno Reis, não é? Portanto, e nós estamos a cavaleiro no campo da democrática e popular, porque a eleição terá 2 turnos, e certamente nós estaremos, não é, unidos no segundo turno, considerando aquela, não é, que vai chegar, né, a candidatura que vai para o segundo turno. Então, eu estou muito otimista, muita disposição, com humildade, claro, é um desafio grandioso, mas eu nunca temi grandes desafios, né? Eu acho que eu já venci o desafio maior, que foi, entre os 8 filhos que minha mãe teve, 5 que se foram, eu ser uma sobrevivente daquela situação de miséria, de pobreza, aquela situação horrenda. Eu sobrevivi a Sandu, eu sobrevivi ao INPS, então eu posso enfrentar qualquer coisa hoje na minha vida, e eu estou muito otimista de que a gente vai conseguir vencer, não só enfrentar, nós vamos vencer esse desafio. Deputada, pegando um pouco da sua fala, a gente vê essa diferença da base para a situação, né? Da base do governo Rui Costa, né? Para o grupo, né? De ACM Neto, que tem a candidatura de Bruno Reis. Praticamente foi concentrada somente na candidatura de Bruno Reis, você não vê outros representantes deste grupo, né? Dessa esfera política. A senhora acha que é uma diferença clara de estratégia e talvez seja essa pulverização que dê mais resultado no segundo turno?
Então, eu acho que a forma não compromete o conteúdo. Nós temos um campo, nós temos um projeto, não é? Nós temos projetos no campo democrático e popular. A população tem mais opções de escolha, tá certo? E o jogo não está dado. Nós temos hoje todas as pesquisas revelam que essa eleição ela será bastante disputada e revelam que haverá sim segundo turno em Salvador. Então, eu acredito que a tática que nós estamos também montando no nosso campo, embora haja do outro lado um campo, não é, com um arco de partidos reunidos em torno de uma única candidatura, eu acredito que o candidato ele não tem essa força de liderança para garantir uma vitória, né? Para que se possa dizer que já ganhou, enfim. Ninguém arrisca dizer isso, não é? Então, estamos no jogo, estamos na disputa, temos proposta, temos o que dizer a Salvador, e eu tenho certeza que nós teremos essa possibilidade, sim, de chegar no coração e nas mentes do povo da nossa cidade. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz à Major Denise. Tendo em conta, né, como a senhora falou, obviamente, por estar na máquina, né, o pré-candidato Bruno Reis é, em tese, o adversário a ser batido, né, entre aspas, né, por ser o candidato do prefeito ACM Neto. Em 2018, no segundo turno das eleições, o próprio ACM Neto, que é presidente nacional do DEM, deu um apoio crítico, né, a Jair Bolsonaro, mais num tom é, puxando mesmo para o antipetismo, né? Ele se consolidou nos últimos anos como alguém tanto partido quanto ele como representante, de certa forma, né, do antipetismo. A senhora acha que associar o prefeito Assemineto à figura do presidente Jair Bolsonaro, de certa forma, a esse vínculo, é um dos pontos que deve ser ressaltados aí nessa disputa eleitoral? Então, Luiz, você tocou num ponto que eu considero que é muito importante. Eu acho que quem ama o povo não pode bancar Bolsonaro, não é? E Salvador disse não ao bolsonarismo. Salvador deu uma votação esplêndida para o adversário do Bolsonaro na nossa chapa, Haddad Manuela Dávila. Salvador não tem esse viés é, militarista, esse viés reacionário, fascista que o governo de Bolsonaro tem. É um governo que não gosta de preto, que não gosta de mulher, que não gosta de gay, que não gosta de pobre, entendeu? O auxílio emergencial só saiu de R$ 600 porque foi a bancada, foram as bancadas de esquerda que pautaram. Foi o PCdoB, o PT, o PSOL, e ganhou todo o Congresso em favor desta proposta de R$ 600. Porque quando o presidente fez o seu primeiro pronunciamento sobre o auxílio emergencial, ele propôs R$ 200. Eu quero saber se ele vive com R$ 200, não é? Olha aí o que está fazendo um governo corrupto, que se elegeu dizendo que combatia a corrupção, e está aí Queiroz, o Laranjal, dinheiro na conta da esposa do presidente, dinheiro vivo para lá e para cá. É um negócio assim absurdo, estarrecedor. Então, eu acho lamentável que o DEM e que o prefeito ACM Neto, ainda que não exponha, ele não expõe, porque ele sabe que Salvador é contra, não é Bolsonaro. Mas ele fica apoiando esse cara. Eu fiquei muito triste, porque eu tenho na minha cabeça uma linha que separa a civilização da barbárie. Né? Isso, para mim, é algo muito nítido. E eu fiquei muito assim perplexa quando o mestre Moa foi assassinado,
que eu não vi um pronunciamento público, um gesto de luto, não é, por parte do prefeito. Eu fiquei muito perplexa com aquilo. Eu acho que a gente não pode lavar as mãos para a violência, para o extremismo, para esse tipo de prática onde a violência substitui a razão, substitui a capacidade de reflexão e a defesa de valores civilizatórios entre nós. Né? Eu vou debater, disputar na política com argumentos, com a força dos argumentos, votando contra, debatendo, mas jamais partindo para uma atitude de violência, não é? De violência física, de violência brutal. Então, nesse sentido, eu acho que todas as lideranças políticas que têm algum compromisso civilizatório, não é, com o Brasil, com a nação, deveriam estar unidas para que a gente possa superar esse governo nefasto que se implantou, não é, que assumiu a faixa presidencial. Dilma foi derrubada por nada, sob a acusação de uma pedalada fiscal, que na época 16 governadores também fizeram e nenhum perdeu o mandato. Não é? E, no entanto, esse presidente que é responsável pela perda de vidas, que o Brasil, assim como a Bahia, conseguiu unir esforços, o governador fez esse gesto de trabalhar junto com o prefeito da capital, não é? E isso resultar na redução das mortes no nosso estado e na nossa capital, o presidente da República deveria ter tido uma outra atitude e não esse desvario que o mundo assiste perplexo. Essas quase 120 mil mortes no Brasil, que é fruto do descaso, da destruição do Ministério da Saúde. Nenhum ministro que teve preocupação com a pandemia pôde ficar no cargo. O presidente derrubou, mesmo sendo ministros do lado dele. Isso é irracional. Isso é operar abaixo da linha civilizatória. Isso, para mim, não dá. Deputada, recentemente, há algumas semanas, a gente viu um caso que repercutiu nacionalmente, foi o caso da menina estuprada, né, pelo tio, menina de 10 anos, e que a equipe médica se recusou, né, fazer o atendimento na cidade dela, ela precisou recorrer à justiça, enfim, e foi fazer, interromper, né, a gravidez em outro local. O hospital onde ela foi também foi alvo de protestos, e assim, a senhora como mulher pode falar, né, muito mais, né, com certa propriedade, né, poder falar sobre esse assunto. Mas o ponto principal que eu queria falar que eu queria chegar, está previsto na Constituição, né, que os médicos não sejam penalizados diante de situações como essa, né, está previsto no Código Penal. E hoje, com essa era da informação e também da desinformação, a gente vê, às vezes, algumas reivindicações, né, que fogem mesmo do bom senso e do que está previsto na lei, né, como protesto pelo fechamento do Congresso, né, alguns atos com simbologias ali questionáveis, né, de nazismo e fascismo. Como a senhora vê o papel da esquerda nesse campo de atuação, quando a gente se tem um outro lado que está, de certa forma, mais hostil, né, em uma sociedade onde a informação, né, tá correndo nem sempre de forma verdadeira, muitas fake news, qual o papel da esquerda, como se comunicar com essa nova geração e como o Brasil pode se fortalecer democraticamente, visto que quando a gente olha e vê exemplos como esse, a gente vê que realmente não está consolidado, né, já que as leis às vezes são desconsideradas e às vezes a gente vê dogmas ultrapassando isso. Qual o papel da esquerda? E a senhora se colocando como uma candidata, né, de esquerda, né, aqui em Salvador. Veja só, o papel da esquerda é o papel de defesa da democracia. É essa que tem sido a nossa atuação. Nós temos lutado bravamente, nós do PCdoB, o governador Flávio Dino tem liderado essa movimentação nossa, né, no país inteiro, a Manuela Dávila,
a Jandira Fegali, toda a nossa bancada, Alice Portugal, Daniel Almeida, todo mundo junto, e não só a bancada, a militância do PCdoB defende a democracia, o partido defende a democracia, a luta democrática que é fundamental. A lei que permite a interrupção da gravidez legalmente, portanto, né, a menina fez um procedimento legal de interrupção de uma gravidez que era fruto de um estupro. Ela era estuprada desde os 6 anos. E é estarrecedor esse misto de fanatismo político e fanatismo religioso. Eu acho que Jesus deve estar se revirando na cruz. Ele que impediu o apedrejamento de Madalena. Observe, né? E aqueles, né, que se dizem representá-lo assumindo uma atitude irracional, bárbara, né? Um negócio horroroso. Eu chorei por aquela menina. Eu queria muito dar um abraço naquela criança de 10 anos de idade, que teve, inclusive, que fazer o procedimento, os médicos e ela própria ouvindo os ataques, né, chamando de assassina. É uma coisa assim tenebrosa. Nós não podemos, nós temos que ter muita responsabilidade com isso, com o que está acontecendo no Brasil, né? Essa histeria de um determinado campo, essa instrumentalização da religião para fins políticos espúrios. Olha a Flor Delis, né? Que é deputada, eleita, em nome da família. Não é? O demônio são os outros, o ataque aos outros, os comunistas, né? O movimento social, a esquerda. E olha o que essa criatura foi capaz de fazer, tentar assassinar o marido 6 vezes até que conseguiram, não é? E é uma coisa assim que a gente fica se perguntando, o que é isso? Que feição é essa que o Brasil tem apresentado ultimamente, não é? Isso não tem nada de diferente é o mesmo mecanismo que chegou à situação extrema de formação de grupos islâmicos extremistas, não é? O Estado Islâmico, o Boko Haram, esses grupos terroristas que têm, não é, que fazem o que fazem, não é, que eu não preciso nem aqui relatar. Então a gente vai ficar assistindo a que isso chegue a uma situação extrema como aquela? Eu penso que não. Eu penso que é tarefa de todos os segmentos da comunicação, não é? A comunicação decente, de qualidade, da informação, combater esse tipo de coisa. Isso não é certo, não é civilizado agir dessa maneira, e nós temos que garantir uma infraestrutura de valores democráticos, porque a sociedade brasileira, o país, tem uma Constituição, e é a Constituição a lei maior que rege todas as pessoas, que rege toda a diversidade de pensamento que a gente tem. Quem tem suas crenças, isso também está previsto na Constituição. Cada um pode professar a sua fé. O que você não pode é impor os seus princípios religiosos ao outro, e principalmente dessa maneira violenta como a gente tem visto. Não é? É isso, Luiz. Ô, deputada, infelizmente está chegando ao fim, né, no nosso Oh, tempo. Eu queria que a senhora deixasse, né, já que o assunto foi tão sério agora no final, eu queria que a senhora deixasse um recado, né, mais esperançoso aí, e também para os eleitores, potenciais eleitores, para todo mundo que está te ouvindo, o que é que pode esperar de Olívia aí, caso prefeita, enquanto candidata, e assim, e a senhora acabou falando muito sobre representatividade, né, em certo momento da nossa entrevista, mas eu queria repetir uma pergunta que eu fiz para a Denise também, para Bacelar, que já passaram por aqui, que é que a gente acaba não vendo, né, negros e mulheres ocupando espaços em secretariados, exceto em pastas de reparação. Caso eleito, a gente pode esperar
um secretariado aí diverso, com mulheres, negros? Pode apostar que sim, pode acreditar que sim. Eu tenho compromisso de vida com essas pautas. Eu acredito que as inteligências são múltiplas e que as pessoas devem ser valorizadas pelo que elas são, e não pela sua cor da pele, pela sua orientação sexual, por ser homem ou por ser mulher. As pessoas precisam ser acolhidas para que a sociedade possa ser uma sociedade mais desenvolvida. Eu, uma vez eleita, vai significar que o povo de Salvador quer experimentar uma nova forma de exercer o poder. Lula foi candidato uma vez, perdeu, duas perdeu, três perdeu, na quarta ele ganhou e o povo brasileiro gostou. Então, nós estamos aqui para pedir uma chance, eu estou aqui para pedir uma chance ao povo da minha cidade, da minha Salvador. Nós não podemos falar de empoderamento e não empoderar. Nós temos experiência, capacidade política de fazer uma gestão grandiosa na cidade de Salvador. E essa gestão terá participação, não só minha, não é, na condição de prefeita, mas de homens, de mulheres, negros e negras, de pessoas brancas, não é, que têm sintonia com essa possibilidade de construirmos o novo. Eu acho que deve ter um monte de branco aí com vergonha do racismo, que não quer saber do racismo e que quer saber o que é que pode fazer para ajudar a gente a sair dessa, não é? A construir uma sociedade sem fronteiras, sem linha divisória, em que todo mundo seja aceito, todo mundo seja incorporado. Então, segue a gente, vem com a gente, eu tenho certeza que a gente vai fazer um poder tão humano, tão generoso, que a gente vai fazer essa cidade crescer mais, se desenvolver muito mais, porque a gente é, sim, capaz. Obama disse lá, sim, yes, we can. Aqui nós dizemos também, sim, nós podemos. Precisamos apostar na nossa gente, no nosso povo. Apostem numa filha do povo. É isso. Meu deputado, muito obrigado, viu, pela entrevista. O espaço está sempre à disposição. E para você que acompanha, até a próxima. É uma satisfação estar aqui novamente. Obrigada a você, um forte abraço, estamos juntos. Obrigado, deputada. Obrigada.